Olá pessoal, tudo bom? Hoje vou falar algumas coisas que foram marcantes durante os dias, durante esses tempos aí, tá? Fatos marcantes e também algumas coisas que eu andei procurando em mim, que são novidade pra mim e que pode ser pra você também, tá bom? Mas antes vou fazer os meus anunciozinhos, né, gente? Porque esses vídeos que eu faço são programados, entendeu? Então, esse eu sempre, de vez em quando eu faço num sábado, num domingo, enfim. São vídeos assim, esporádicos que eu faço, tá? Inclusive esse aqui que tá passando, né? São vídeos esporádicos que eu falo sobre fatos que aconteceram comigo durante o certo período. E eu faço anúncios de alguns vídeos que eu falo que estarão programados nesse programa, tá? Eu já deixo programado as datas, tá bom? Porque eu não quero ganhar, sabe? A gente não tem tempo pra assustadoras, enfim, realmente faz parte chama muito a minha curiosidade, né? Realmente mexe muito com meus sentidos, então às vezes eu gosto de levar uns sustinhos de vez em quando, certo? Aí eu resolvi, baseado nisso, né, nesse gosto que eu tenho de ouvir histórias, eu resolvi também criar um quadro. Não sei se vai dar pra estar ouvindo, gente, porque o barulho tá muito, né, não tem um barulho muito grande, mas aqui, junto com isso, né, esse gosto que eu tenho de ouvir histórias, né, de ouvir, né, baseado nisso, eu resolvi também criar um quadro aqui no canal que se chama Duas Histórias com Desfechos Diferentes, em que eu falo sobre duas histórias, certo? Que eu acabei lendo na internet, enfim, e eu comparo histórias de pessoas que se deram bem na vida. E eu primeiro conto a história de personagens assim que não se deram muito bem, que passaram por uma dificuldade na vida, enfim, e depois eu conto a história de algum personagem assim que conseguiu driblar as dificuldades, enfim, mais ou menos isso aí, tá? Então muitas vezes eu acabo captando isso, tá? E baseados em fatos reais, né, gente? Aí dessa vez eu vou postar um vídeo falando sobre a história de uma secretária, tá?
Inclusive no vídeo eu não cito o nome das personagens, enfim, eu não sei se é certo ficar citando, enfim, mas são histórias que normalmente você encontra, tá? Que foram reportagens, né, enfim, tudo mais. Aí eu li a história dessa secretária, né? Eu tinha lido, na verdade, um post, apareceu um post, eu quero contar essa história, né? Aí eu vi uma mensagem, quando eu tava visitando um site, assim, aí eu li sobre a história dela, né? Aí eu, por que não, né? Eu vim com essa notícia, né, de uma secretária, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar, né? Eu acho que com a história dela, com a realidade dela. Aí eu resolvi, vou gravar um videozinho contando a história dela e tudo mais, de como ela superou as dificuldades dela e conseguiu aí deixar um legado, tá? Isso sem dar um pio, né? Ela não falava nada, eu vou contar um pouquinho sobre ela, que ela se tornou um exemplo a ser seguido, realmente. Ela é uma mulher simples, uma mulher que não passava nenhum tipo de gente, imagine uma pessoa simples, né? Uma pessoa que ganha dinheirinho honestamente, que trabalha honestamente, né? Você nem imaginava que era uma pessoa bilionária, né? Eu não sei se ela era milionária ou bilionária. Só que ela há muito tempo, gente, já investia. E olha que era numa época que eu acho que nem internet existia, sabe? Ela era uma senhora de 90 anos, né? E ela ainda trabalhava, ela já estava aposentada. Enfim, gente, eu acho que vocês vão se emocionar com a história dela, né? Eu assim como eu me emocionei realmente, porque ela realmente é um exemplo de pessoa assim que a gente nem imagina, uma pessoa simples, uma pessoa que batalha, trabalha e tudo mais, e assim deixou um legado como esse, né? E ela já investia em ações e tudo mais. Eu acho que era na bolsa, enfim. Eu realmente vou vir aí com essas historinhas e depois, na verdade antes, né? Porque a historinha da secretária eu falo depois, e do jovem casal chinês, né? Eu também vim com a historinha contando a situação que eles estavam passando, né? Um casal que estava mergulhado em dívidas. E infelizmente aconteceu uma coisa triste que eu vou contar lá, tá, gente? Dia 5 de maio eu vou estar postando aí já vai estar programado para esse dia. A história que na verdade é amanhã, né? Essa história. Enfim, não percam. E dia 7 de maio, gente, dia 7 de maio desse mês, eu vou contar algumas coisas que, como eu estou estudando empíricos, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E como está sendo o meu desenvolvimento estudando. Inclusive eu quero até aproveitar esse momento e falar que eu ainda estou no módulo 4, o módulo 3, se não me engano, módulo 3, e eu estou começando a captar, porque realmente, gente, eu tenho que ler bastante, eu tenho que rever os vídeos, porque é por vídeos, certo? Aí agora eu já estou captando o módulo 3, eu já fiz o módulo 1, módulo 2, e agora eu estou no módulo 3 do curso Jornada da Liberdade Financeira. E lá eu conto um pouquinho mais como está sendo o desenvolvimento, né? Inclusive eu vou contar um fato que aconteceu, né? Que eu até assisti um vídeo de um camarada que estava falando que o empíricos é um golpe e tudo mais, mas eu resolvi ver do início ao fim, gente, sem exceção. Eu resolvi assistir pra realmente saber, essa pessoa deve ter feito empíricos, né? Porque ele tinha dito que empíricos é um golpe e tudo mais. Mas, assim, eu vi a história dele, né? E todo o processo, ele não fez. Eu esperava realmente ter visto a opinião de alguém que fez empíricos, mas, na verdade, ele nem chegou a fazer. Ele só viu o anúncio e viu que aquilo era marmelada, que era um golpe, tudo anões ali. Mas não entendeu o que ele quis dizer com isso, sabe? Ele queria dizer que aquilo era um roubo e tudo mais. Passou pelo anúncio, eu esperava realmente que ele tivesse contado, né, a experiência dele fazendo empíricos, né? Além disso, eu vou contar outras coisas lá nesse vídeo, tá bom? Inclusive, eu vou colocar como título "Achei que fez empíricos", né? Eu achei que ele tem feito empíricos e tem nada a ver, gente. Tem nada a ver. Muitas dessas pessoas
que falam sobre empíricos, a maior parte do tempo essas coisas que elas captaram na internet, e muitas vezes elas não tiveram experiência de fazer. Então, sabe, tem muita gente aí assistindo alguém que na verdade não tem experiência com empíricos em todo caso. Tá? Então não funciona. E por falar em empírico, gente, tem algumas coisas que eu tô vendo, alguns anúncios, porque sim, quando a gente faz parte, eu não sei se nem tem autorização para falar nisso, a gente recebe alguns anúncios, certo? Sim. Além de todo mundo, né, é que quando a gente abre um vídeo no YouTube, a gente recebe um anúncio, da mesma maneira que nós que fazemos empíricos, a gente também recebe um anúnciozinho que fica lá no topo do empíricos. Aí surgiu uma novidade pra mim que eu não sabia disso, que é o Clube Empíricos, tá? Clube Empíricos. Se vocês quiserem que eu fale sobre o Clube Empíricos, tá? Deixa um comentário, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu fale sobre o Clube Empíricos. Não sei se eu tenho autorização pra falar nisso, mas talvez eu fale futuramente se realmente ele funciona. Acho que eu vou falar agora, né? Sobre o Clube Empíricos, eu vou falar. Que se trata do quê? Muitas vezes quando você, por exemplo, eu tô fazendo um curso vitalício, tá? Eu não pago mais por ele. Ai, meu Deus! Minha garrafinha. Eu não pago mais por esse curso, tá? Porque ele é vitalício, eu pago uma vez e pronto. Já é pra sempre. Aí o que acontece? Tem assinaturas. Quando você faz um curso, eu não sei como as pessoas entram no Empíricos e tudo mais, mas eu vou falar pra minha experiência, tá? Tem as assinaturas, tá? Talvez eu acho que é o caminho que muitas vezes as pessoas sabem da Empíricos, que custam mensalidade por anuidade, entendeu? Muitas vezes eles vendem assinaturas que você paga anualmente, mensalmente, enfim. Aí veio esse anúncio pra mim, tá? De que eu pagava apenas uma vez e é pra sempre. Todas as assinaturas vinham dessa maneira. Eu não sei se isso funcionaria, mas seria muito bacana, né? Mas não é um valor assim... É um valor um pouquinho absurdo, né? Mas imagina aí, tem assinaturas da Empíricos que custam mais de R$1.000. Imagina aí você ter que pagar anualmente aquelas assinaturas, né? Então, surgiu pra mim esse anúncio, tá? Isso já é a segunda vez que eu recebo isso. Não sei. Porque eu até cheguei a receber de Flash Trader, tá? Flash Trader, que é o de Rui, Hungria. Aí, gente, pra mim foi uma novidade, assim, que eu sempre, de vez em quando eu vejo os anúncios, né? Porque chamam a atenção, né? Às vezes aqueles anúncios que aparecem no ano do Empíricos. Mas dessa vez foi o mais diferente, sabe, esse anúncio, porque eu conheço Empíricos por essas assinaturas, né, que você paga anualmente, mensalmente, e muitas dessas assinaturas você meio que fica ali pagando pra continuar. Só que essa é uma das novidades assim mais diferentes que eu já vi, tá? Que é pra fazer parte do Clube Empíricos. Eu não indico, eu não sei se eu recomendaria, tá? Mas com certeza é uma boa ideia, sabe? É muito melhor, sabe? Você poder pagar apenas uma vez, mesmo que custe quase R$1.000, mas é vitalício, é pra sempre, você fica pra sempre. Eu nunca imaginei que isso chegaria, né? Mas eu já tava até planejando, assim, quando eu concluí o curso da Jornada da Liberdade Financeira, eu já poder, quem sabe, eu querer entender sobre ações, sobre bolsa de valores, eu já faço uma assinatura. Mas depois de eu ter recebido essa novidade, né, do Clube Empíricos, que se chama Clube Empíricos, entendeu? Porque o Empíricos Class é diferente, gente. O Empíricos Class é outros cursos. É como esse que eu tô fazendo, Jornada da Liberdade Financeira, ou seja, uma plataforma que você encontra da Empíricos e que você tem acesso a outros cursos de nível iniciante a intermediário. Aí o Clube Empíricos é diferente, é você ter acesso às assinaturas, né? As assinaturas seriam de modo, assim, você já
adentrar ao curso de fato. Você aprender a operar, você já aprender essas coisas. No meu caso, é um curso assim apenas para te introduzir ainda, mais para iniciar tudo ainda. Não é um conteúdo aprofundado sobre o assunto, tá? O que eu faço. Mas eu queria indicar para vocês isso aí. Se caso vocês tiverem interesse em fazer empíricos, procure sobre o clube Empíricos, tá bom? Eu acho que seria bem interessante, mas é interessante que você faça um curso iniciante. O que eu recomendo é esse que eu faço, que é o da Jornada da Liberdade Financeira. Gente, próximo anúncio, outro vídeo que eu estarei programando aqui no canal é sobre algumas coisas, alguns fatos que eu resolvi pesquisar. E o tema desse vídeo vai ser quando não enfrentar fila de banco, além de outros assuntos que eu vou deixar aí, tá? Outras curiosidades que eu vou pesquisando. Vai estar programado aí para dia 9 de maio, né? Além desse fato, né? Quando não enfrentar filas de banco, eu sei que é no final e no início do mês, né? Eu não sei, mas foi o que eu gravei lá. E outros assuntos aleatórios que eu andei pesquisando. Já dia 11 de maio, gente, eu estarei postando aí, programando, sobre faculdade, sobre fazer ou não faculdade, vou falar sobre se eu fiz ou não, né? Enfim. Gente, até aqui bem rapidinho. Vou ter que descarregar a câmera e voltar aqui. Então, pessoal, tive que descarregar a câmera, né? Vocês viram meu pranto, né, naquele momento. Eu tô sempre incomodada com o meu pescoço, não sei porque eu tô começando a fazer exercícios físicos, né? Enfim, aí eu aproveitei que eu tava descarregando a câmera, gente, pra visitar o Instagram. E eu tava pesquisando por Raquel Quartiero, que é por ela que eu tô começando a fazer os exercícios, né, pra gordura abdominal, gordura na barriga. Gente, eu tô muito incomodada, sabe? Eu não vou dizer que eu tô muito incomodada, né? Porque também eu comecei a fazer exercício pra eu poder ter força, sabe? Quando eu acompanho meu pai, quando eu levanto ele da cadeira do carro pra cadeira, enfim, e pra botar no tatame, que eu levo ele pra fisioterapia, então eu acabo cansando muito rápido. Então eu tô começando a fazer exercício também, justamente pra poder ter esse fôlego, sabe? Pra poder, nessas situações, e enfim, sair do sedentarismo, gente. Mas eu vou falar um pouquinho, eu acho que vou fazer até um vídeo, gente, porque muitas vezes a gente acaba procrastinando certas coisas, fazer atividade física, né? Isso muitas vezes envolve o nosso emocional, nossa autoestima, né? Qualquer dia eu faço um vídeo mais específico sobre isso, mas eu visitei, gente, e Raquel Quartiero, o Instagram, e ela também posta foto de mulheres mostrando o antes e o depois dos exercícios. Eu achei bem interessante e realmente isso empolga, né? Isso acaba empolgando, né? Eu até vi uma americana também, ela apareceu lá, sabe quando você vai lá pesquisar na louca, aí aparecem várias imagens. Aí eu vi lá um antes e depois de uma americana, né? E realmente dá pra ver que é visível a mudança, né? Enfim. E pra finalizar, gente, eu falei, né, o que realmente é o anúncio dia 12 de maio, eu tava continuando, né, naquela hora, que é o que realmente tá te afetando. É aí que eu vou querer aproveitar e falar sobre isso, sabe, gente? Muitas coisas a gente acaba acumulando no nosso dia e acaba nos afetando, né, certos problemas, e é nesse vídeo que eu resolvi fazer uma reflexão. Tá, eu resolvi sim, gente, eu sentei e comecei a refletir porque eu tô querendo resolver essas coisas que estão acontecendo, né? E, assim, o propósito de eu buscar empíricos, buscar fazer empíricos e tudo mais, e também analisar a situação que também tá no comércio do meu pai. Então, tudo isso me faz eu estar ocupada com coisas realmente relevantes. Aí eu resolvi refletir sobre isso e fiz um vídeo, tá? Que dia 12 de maio eu estarei postando aqui no canal, tá, gente? Que às vezes as coisas que nos afetam, na verdade, não é de grande importância, tá? E eu resolvi fazer essa reflexão, gravei esse vídeo e vai estar programado para dia 12 de maio, tá? Essa reflexão que eu fiz sobre algumas coisas que eu resolvi falar
que estão acontecendo. Eu não tô mais com aqueles pensamentos negativos que eram antes, mesmo que eu esteja resolvendo um problema, mas eu não estou mais perdendo meu tempo com pensamentos negativos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E eu gravei dia 27 de abril. Eu não sei se eu tô falando aí os dias que eu gravei esses vídeos, porque todos os vídeos que eu vou estar programando, gente, são vídeos que eu já gravei há muito tempo atrás, tá? Então eu vou fazer um resuminho no final. Pra quem não sabe o que é isso, gente, pra vocês que devem estar se perguntando, é a minha cama, gente. Eu não deixo, porque meu quarto é pequeno, aí eu deixo minha cama aqui, tá? Pendurada, assim, pra parede, contra a parede. E, finalmente, gente, dia 14 de maio, estará programado um vídeo que eu gravei a ninhada do rouxinol, né? De vez em quando eles aparecem, eles fazem ninho, os rouxinol, e a gente vê os filhotinhos. É um barulho, gente, muitas vezes, mas não incomoda, tá? E de vez em quando eles aparecem, tá? Dizem que anualmente o rouxinol faz a ninhada, né? Não sei se é assim que se chama, fala, né? Ninhada. E isso foi no mês de março, gente. Eu resolvi até pegar fazer umas gravaçõezinhas e organizar e colocar nesse vídeo. Então, dia 14 de maio eu estarei postando aí esse vídeo que eu gravei, dos momentos, né? Na verdade não foi no início, né? Eu peguei só no finalzinho mesmo, em que eles já estavam saindo do ninho, tá? E eu captei algumas imagens e tudo mais, e vocês vão poder conferir dia 14 de maio, tá bom? Essas imagens, tá? Que eu fiz no mês de março. É isso, gente. Terminados os anúncios, eu vou agora falar sobre alguns fatos que aconteceram durante esses dias, durante esses tempos, né? Enfim, vamos lá. Resolvi até organizar aqui. Eu lembrei, eu vou fazer aqui, eu vou resumir novamente os vídeos que eu estarei anunciando. Pronto, dia 5 de maio eu estarei postando uma história da secretária e do jovem casal chinês. Tá? Eu falei sobre isso que eu gravei dia 5 de janeiro de 2019. Dia 7 de maio é sobre algumas coisas que eu contei sobre empíricos, como eu estou estudando e tudo mais, e sobre a história, né? O título vai ser Achei que fez empíricos. Tem nada a ver, mais ou menos assim o título, que eu gravei no mesmo dia que eu fiz aniversário, né? Dia 5 de abril eu fiz 28 anos, tá? Então foi nesse dia que eu gravei esse vídeo, né? Porque eu já até quis mostrar que eu tava gravando com o meu celular, né? Com o meu celular mesmo. Na verdade, eu não ganhei, gente, eu tô pagando, tá? Minha mãe pagou porque eu não quero dar trabalho pra ela, eu vou pagar parcelar, enfim. E, claro, né? Eu teve que pagar no cartão, então sim, eu vou estar pagando no cartão, já é uma grande ajuda, né? Até no passado, mas eu vou estar pagando as parcelas, tá bom? Aí, enfim. Aí dia 9 de maio, quando não enfrentar filas, tá? Vai ser esse vídeo que eu gravei dia 10 de outubro de 2018. Tem muitos vídeos aqui, gente, que eu gravei ano passado, então... Aí, dia 11 de maio vai ser o vídeo sobre faculdade, tá? Que eu gravei dia 10 de outubro de 2018. Dá pra ver que os assuntos, né, são bem diferentes, né, dos assuntos que eu fiz um ano atrás pra de agora, tá? Ultimamente eu tô falando mais sobre empíricos, né, gente? Dá pra ver, mas tem muitos vídeos que eu fiz no passado que eram assuntos aleatórios, não era sobre empíricos de fato. Aí dia 12 de maio eu vou falar sobre o que está te afetando. Esse vídeo mais ou menos sobre isso, que eu reflito sobre alguns pensamentos, que eu não fico mais pensando em coisas negativas enquanto eu estou resolvendo essas coisas, enfim. Vai ser esse vídeo que eu gravei dia 27 de abril desse ano, né? Um dia desse. Dia 14 de maio, finalmente, vai ser eu mostrando aí as imagens, as últimas imagens em que eu gravei o rouxinol, o filhotinho, né? Não, na verdade, não gravei ele aprendendo a voar, mas ele, quando ele estava no ninho ainda e quando ele já estava no chão, tá? Porque eu não sei como é que ele voa, muitas vezes dá pra ver uma certa diferença, né? Aí, e foram gravações que eu fiz dia 24 e 26 de março, né? Aquelas gravações que eu fiz, os últimos momentos aqui em que eu vi o filhotinho ainda no chão, né? Aprendendo a voar. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui algumas coisas que foram fatos marcantes
da semana, durante essas semanas. Aí eu não coloquei aqui de fato, na verdade eu botei aqui como 26 de abril, a última vez que eu fiz, né? Foi a partir de 26 de abril, não sei, mas foram alguns fatos que foram marcantes durante esse tempo. Como eu falei, né, gente, falar sobre buscar fazer novamente exercícios físicos. Há um tempo atrás eu comecei a fazer esse mesmo exercício para gordura localizada na barriga, mas eu acabei parando, né? Porque eu tava começando a colocar outros objetivos também. Porque uma coisa é certa, gente, não dá pra gente dar conta de muitos objetivos. Por exemplo, eu tô querendo dar conta desse objetivo, de estudar empíricos, de colocar em prática o que eu tô aprendendo na Empíricos, por exemplo. E eu já tô querendo começar também a colocar em prática os conteúdos que eu já estudei há um bom tempo atrás no Senac. Tá? Eu já fiz um curso à distância pelo Senac, que é sobre gestão de preços, assim, precificação, né, custos, e colocar o preço de produtos, porque meu pai trabalha com comércio de material de construção, tá? Então, já faz um tempo aí que eu já estou analisando, tá? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi avaliar o ano passado, como foi o resultado do ano passado no comércio do meu pai. Quantas coisas foram, eu já peguei custo fixo, custo variável, e agora eu acabei de concluir os produtos, certo? Eu já comecei a planejar quais produtos a gente vende todos os meses, tá? E aqueles que realmente são mais lucrativos, tá? Porque eu acho que é isso que é muito importante a gente já trabalhar nisso aí para poder reatualizar os preços desses produtos, tá bom? Um deles, por exemplo, meu pai trabalha com laje, meu pai trabalha com poste, entendeu? Com esses materiais, então eu comecei a ver também durante o ano passado, né, porque a gente se baseia no ano passado, né? Muitas vezes tem que basear nossos dados como foi a situação, né, do comércio no ano passado, pra gente ter uma noção do futuro, né? Minha mãe acha que é uma perda de tempo, mas não é, né? Porque como é que você vai poder avaliar, né, como está indo a situação da empresa? Então, muitas vezes eu avalio dados do ano passado, só para ter uma noção. Aí, vi que alguns produtos costumam vender todos os meses, mas tem outros que são mais lucrativos que não vendem todos os meses. Por exemplo, meu pai vende laje, mas é de vez em quando, entendeu? Aparece alguém interessado em construir uma laje, né? Pede algumas orientações pro meu pai, enfim. Então é algo incerto, tá? Mas é o mais lucrativo. Então é por aí que a gente pode ver os gastos, né? Onde é que a gente pode calcular aí, de fato, né? É claro que eu vou precisar de uma ajudinha, né? Porque realmente eu vejo que tá sendo... que foi interessante o que eu aprendi tempos atrás no Senac. É um curso muito bom, gente, para você que quer montar sua própria... você que é empreendedor também, ou que pensa em montar seu próprio negócio. É muito bom, muito importante você já ter uma noção de custos fixos, custo variável, entendeu? Você saber o ponto de equilíbrio, esses assuntos, sabe? É interessante, e o que eu indico para você é o curso do Senac, tá? Que é baratinho, gente, é bem baratinho, e também o do Sebrae, tá? Eu não lembro agora, mas é interessante da Sebrae que você recebe um diploma. O Senac também você recebe um diploma, mas só que acontece que eu não recebi o diploma do Senac, porque eu não concluí a avaliação. Porque quando você conclui, você estuda no Senac, você tem que fazer uma avaliação para poder receber o diploma. Não foi isso que aconteceu comigo, então eu teria de fazer novamente. Mas como a situação que a gente tá passando, a gente tem que, é urgente, eu quero já, meu pai tá querendo começar a fazer a precificação dos produtos, então é muito importante que a gente tenha alguém que entenda, né? Então, que possa explicar melhor sobre isso. Por isso que eu tava até conversando com meu pai pra saber se a gente podia buscar alguém, um especialista, pra poder entender isso aqui. Porque assim, esse curso que eu fiz é ótimo, né? Só que eu não vou saber de fato colocar nem em prática, porque é muitos dados, tá? O que eu pude fazer, eu já pude fazer, só que daqui por diante eu não sei bem como é que vai ser. Por exemplo, pegar custo fixo, custo variável,
dos dados do ano passado, né? Essa parte aí também eu acho que vai ser muito importante para ver com um especialista, não sei. Eu não sei como é que eu vou procurar um especialista, até minha mãe acha, não concorda, assim, mas eu acho que é importante, né? A gente tem que buscar alguém que realmente tenha especialização nesses assuntos, né? Que saiba mais sobre esses assuntos, sobre lidar com empresa e tudo mais, né? Enfim, é muito bom você fazer um curso, sim, você mesmo entender, mas é interessante você também buscar orientação de alguém especializado nessa área, tá? Porque o que eu já pude fazer até agora, eu acho que já é um bom passo, né? Um bom passo adiante, né? Que é, por exemplo, ver os produtos, né? Ver aqueles que realmente são mais lucrativos. E a gente poder ver que aqueles produtos que não são tão lucrativos, mas que sempre tá vendendo todo mês, né? Por exemplo, Rufo, Viga, Cobogó é muito lucrativo, apesar que só de vez em quando vende, né, pra quem trabalha com construção. Mas isso depende, gente. Isso depende de pessoa pra pessoa, de comércio pra comércio. É interessante que você veja isso aí. Você que é empreendedor, que você tem o seu próprio negócio, é muito interessante isso aí, pra você já ter uma noção. Esse produto sai mais, é mais lucrativo, né, entra, né, pra você já ter uma noção. E que durante o final do mês tem que pagar imposto, tem que pagar outras coisas e assim por diante. Bom, a gente tá terminando, já tá quase no finalzinho, eu tenho que estar fazendo uma gravação, já tá, porque o tempo regredindo, né? Mas eu queria falar sobre outros assuntos também, tá? Gente, eu tava continuando um projeto, né? Eu tava fazendo um projeto aí de Renilgenics, né? Eu não vou poder dar mais continuidade com esse projeto, gente. Eu sei que eu tava muito empolgada pra continuar. Vou ter que terminar um pouquinho aqui, gente. Vou ter que descarregar a câmera de novo pra poder fazer de novo aqui a gravação e falar e continuar sobre esse assunto. Mas, gente, continuando bem rapidinho, porque eu vou ter que descarregar de novo. Sobre o Renilgenics, o projeto, gente. Eu até fiquei de pegar o creme no pote, já praticamente acabou o potinho. Mas assim, gente, a experiência que eu tenho com esse produto é boa. Eu não tenho muito o que falar, não. Mas compraria novamente, compraria. Só que eu não vou poder mais dar continuidade da maneira como eu tava fazendo, porque eu já tenho outros objetivos. Né? Então a gente acaba mudando toda hora de objetivo, projeto. Então, meu projeto é esse, tá? Sanar as dívidas e tudo mais. É isso. Bem, gente, eu queria falar mais um pouquinho também. Eu tava comendo um bolo com Nutella, de uma delícia, gente, comer bolo com Nutella, mas eu já ouvi falar, né? Carol Capel já disse que não pode comer mais Nutella, né, e tudo mais. E ela tem raiva de quem gosta de Nutella por causa disso, né, sobre o óleo de palma. Enfim, gente, eu também não vou contribuindo pra isso, não, tá? Sim, eu acho que é bom, creminho com bolo, né? Creme de avelã, tá? Com bolo, uma delícia. Aí, falando sobre exercícios físicos, gente, eu quero até dar continuidade pros objetivos, né? Ai, gente, esqueci de novo o pote com creme. Vou pegar agora. Então, gente, ó, foi esse vidrinho aqui. Já praticamente tá quase vazio, ó. Enfim. Eu não dei mais conta, gente. Eu tava até dando um adiantamento aí, fazendo algumas coisas, né? De vez em quando eu gravava, filmava como tava meu rosto, tá? Mas é o seguinte, gente, eu gostei do produto, eu recomendo. Só que eu não vi o antes e depois, eu não fiquei dando muita atenção, tá? Simplesmente evaporou. Enfim, eu tava até todos os meses, parece, fazendo, sabe? Vendo um pouco como é que tava a mudança no rosto, mas... Gente, perdi totalmente a noção do tempo, assim, e eu só fui começar a dar noção mesmo quando eu vi o pote já vazio, já tava esvaziando, né?
Enfim, gente, não vou poder começar mais nenhum objetivos desses aí, né? Eu não posso dar conta de muitos objetivos, tá? Mas eu tô voltando a fazer exercícios físicos, tá, pessoal? Tô começando a voltar, porque não adianta nada a gente comprar produto de beleza, produto de estética, se a gente não tá, de fato, cuidando da nossa saúde interna, né? Então, eu também confesso a gente que eu gosto muito de comer essas coisas, né? Enfim, eu até tava assistindo Carol Crown, né? Que é outro canal que eu gosto. Ela tava até falando que muitas vezes eu tava falando lá sobre um assunto, o título do vídeo era Saudade de Vocês, alguma coisa assim, em que ela fala sobre as pessoas quando elas não têm empolgação para fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente tem que buscar comidas, alimentos que dêem energia, que sejam da terra, como ela falou. E eu gosto de comer de tudo, gente. Eu gosto de comer um produto industrializado, assim, né? Mas que minha pele fique... Né? Eu até vou mostrar, gente, um tempo antes, quando eu tava tentando ser vegana, sabe? Minha pele tava muito boa. Só que eu era triste. Eu tava tentando tirar tudo, gente, da minha dieta. Eu podia estar com a pele boa, tá? Não é como o olho, assim. Mesmo de maquiagem dá pra ver, né? Umas marquinhas. Mas eu era muito triste, gente. Pra mim, sem sorvete, viver sem sorvete, assim, pra mim é triste, sabe? Se bem que eu não como toda hora, né? Não como direto, mas eu ficaria muito triste se eu voltasse a não comer mais essas coisas, né? Biscoito, bolo, creme de avelã, enfim. Realmente, gente, é assim, depende de cada pessoa. Se as pessoas elas gostam e estão saudáveis, né? Como eu era. Eu realmente tava muito mais saudável, né? Tinha uma pele boa. Qualquer dia eu mostro aqui as fotos de uns tempos atrás, como era a minha pele. Muito boa, não tinha marca de espinha. Parecia outra coisa. Mas, no meu interior, eu tava muito triste. Ter tirado todas aquelas gostosuras, sabe? Todas as coisas. Comer um camarãozinho, uma carninha de soja. Nossa. Ai, meu Deus, também atum, gente. Atum é uma delícia. Eu até fico me dando o que é que tu tá falando. Mas é isso, gente. Então, a gente... É bom a gente fazer algo que seja em prol dos animais. Eu acho importante isso. Mas até um vídeo que o Felipe Neto fez, né? Comparando comida vegana pra comida normal, comercial, né? Comida, eu não posso dizer que é normal esse tipo de comida, mas tem comparando comida vegana para as comidas comuns. Realmente há uma grande diferença, né? Pra quem já é vegano, já tá acostumado, tá bom, né? Mas eu já comprei coxinha de jaca, gente, não compraria novamente não, sabe? A não ser mortadela vegana, muito proteína de soja, mas vamos continuar, né? Aí, certo, eu voltei a fazer exercícios físicos. E aí, gente, como é que tá sendo, né? Exercícios físicos e tudo mais, eu até fiz uma listinha aqui dos dias que eu estarei. Eu botei uma meta, 20 dias, né? Que foi o que ela disse, né? A Raquel Quartiero, né? Tipo, de topar 20 dias fazendo exercícios físicos todos os dias. E é o que eu tô fazendo, certo? Com algumas exceções. Às vezes eu fico 1, 2 sem fazer, tá? Aí eu tô com essa meta de concluir os 20 dias, tá? Eu comecei dia 22 de abril. E agora eu tô gravando esse vídeo dia 4, né? Parece que é dia 4 de maio, um sábado. Que vou fazer ainda, né? Enfim. Aí, eu queria falar, gente, que do início eu comecei a fazer esse exercício, sabe, em 4 minutos, porque os exercícios que ela faz, as atividades que ela faz, são em curto tempo em que você usa sua força, tá? Então, às vezes são exercícios que usam mais sua força, tá? Do que sem ter que usar equipamento, né? A força corporal mesmo.
eu vi que de início eu não estava conseguindo suportar. Por exemplo, os exercícios que eu faço é o vídeo de como eliminar gordura da barriga, né? Que é um exercício de 4 minutos. Aí o exercício consiste em prancha, né? Que é aquele que você fica assim, digamos que aqui seja o chão, aí eu fico assim, é o prancha, o agachamento, você faz durante certo tempo o agachamento e também uma puxada, que é assim. Você imaginar que está fazendo força, levantando alguma coisa, e o segredo para eliminar a gordura não é só força, você usar a sua força, mas também contrair a barriga e o glúteo, tá? Eu tenho meio que dificuldade de poder contrair o glúteo, né? Mas é importante que você faça isso. Você não faça só o exercício assim, mas também contraia a barriga, tá? E os glúteos. Aí durante esse tempo, gente, eu percebi que no 8º dia, tá, que foi dia 29 de abril, eu já não tenho mais dificuldade de ficar com a pranchinha, sabe? De estar naquela posição de prancha. Porque quando a gente tá na posição de prancha, dificulta um pouco aqui o braço, né? A gente sente uma certa fraqueza, porque toda a nossa força a gente tá colocando sobre os braços, né? Então eu tinha muita dificuldade de me manter, sabe? De me manter naquela posição. Porque eu ainda tinha que criar força nos braços, né? Coisa que eu tava tendo muita dificuldade até de levantar meu pai da cadeira de roda, fazer aquele esforço. Pra mim já era demais. E agora não, eu tô conseguindo dominar os braços, né? Porque ela vai do iniciante ao avançado, né? E eu tô percebendo que desde o 8º dia eu já não tenho a mesma dificuldade do início, principalmente de conseguir dominar, né, a força do meu corpo pelos braços, sabe? De estar no chão, aquela... E outra coisa, gente, que eu andei percebendo também é que após eu ter feito o exercício, eu fico contraindo bem a barriga. No dia seguinte eu já começo a sentir umas contrações na minha barriga, né? Eu vou sinal que eu vou no banheiro, né? E durante esse período também, gente, eu de vez em quando eu sofro, né, com problemas, né, de intestino preguiçoso, né, e com esses exercícios realmente facilita, né. Só que eu não sigo a dieta, né, pessoal, eu não sigo a dieta, assim, de comer fruta e tudo mais, né, apesar de que eu parei de comer fruta, enfim, mas eu tô conseguindo ter força, tá? Eu não tô com a mesma dificuldade de antes. E, gente, eu gosto de comer de tudo, gente. Eu não quero me privar de comer nada, sabe? Pra mim isso é muito chato, né? Mas se tiver que abrir mão, né? Infelizmente, teria que abrir, né? Pelo menos durante esse tempo, durante esse período, né? Enfim. Aí quando eu faço os exercícios agora, eu não tô mais me importando tanto com a força que eu faço nos braços, porque eu tava me importando mais com a força por muitas vezes o nosso cérebro batendo, que a gente tem que dominar alguma parte do nosso corpo. Eu não preciso mais estar dando tanta importância com os braços, sabe? Tipo, meu Deus, eu tô cansando os braços, certo? Não, agora eu tô conseguindo dominar meus braços e colocar minha força para contrair a barriga, porque é esse ponto que eu realmente quero eliminar. Então eu já fico imaginando, acho que de uns tempos pra cá, do 8º dia pra agora, né, já acabei de fazer, já tô no 12º dia que eu tô fazendo esse exercício. E eu não tô mais com a mesma dificuldade de antes, tá? De estar, meu Deus, eu não vou conseguir suportar a força com meus braços. Eu não tô mais com aquela dificuldade de antes. Eu agora não tô precisando mais botar minha mente assim, não consigo suportar o meu peso com os braços. Eu não tô mais nessa fase, mas não. Agora eu tô colocando toda a minha força assim pra poder conseguir suportar o tempo que eu for pra contrair minha barriga. E eu contraio muito, gente, quando eu faço a posição de prancha. Tanto a barriga quanto o glúteo. Inclusive, quando eu tô fazendo agachamento, eu também contraio a barriga. Ela não dá essa dica, não sei se
ela diz que é para contrair. Eu acho que em todos os exercícios é importante. Não só você fazer as repetições, mas você também contrair a barriga e o glúteo. E é isso que eu tô fazendo também. Tanto na prancha, tanto quando eu faço agachamento e também quando eu faço a puxada. Eu acho bem interessante a puxada, né? Porque você faz aquele movimento, realmente você dá uma esticada assim, que é muito bom até, né? Mas ela diz que você tem que ter cuidado, né? Pra não ter um problema na hérnia, né? Alguma coisa assim. Enfim. Então, assim, uma experiência boa, gente. Eu não tô mais reclamando da articulação. É claro que uns tempos atrás eu tava reclamando um pouquinho, né? Da perna. Agora eu não tô mais com essa dificuldade de antes, porque o que você tem que ter cuidado com articulações. Não é pra você ter dor nas articulações, tá? É importante que você faça o exercício, você sinta, como ela fala, arder os músculos, mas você tem que ter cuidado para não ter dores nas articulações, né? Que é aquela dor que você sente, que você pode sentir em algum momento, que realmente vai dificultar você de fazer exercício. Beleza? E outra coisa que ela até falou, gente, teve até um vídeo que ela falou sobre colágeno, que é bem interessante. Eu tô começando a fazer suplementação de colágeno. Eu também faço, já faz um tempo que eu faço suplementação de um suplemento para fortalecer o cabelo, e eu tô começando a incluir também o colágeno, tá? Que é em cápsula. E ela até falou, né, que quando a gente ingere o colágeno, ele vai entender, né, é uma proteína, que ela até fez um vídeo muito, muito interessante, eu até recomendo você assistir, tá? Sobre suplementação de colágeno e tudo mais, o que ela indicaria é o melhor suplemento para a pele, né? Porque muitas vezes nosso corpo está desnutrido, né, gente? Então a colágeno ele vai atender aqueles lugares que estão precisando de colágeno, né? E pode ser o nosso órgão enquanto o nosso corpo estiver desnutrido. Por exemplo, eu comecei a incluir um tempo atrás para o meu pai, porque ele tem ele sempre tem um incômodo com a lombar, né, com a dor ciática, né, enfim, e ele disse que é insuportável, né, até houve um vídeo comparando as piores dores que um humano pode sentir, que foi esse, né, que é o da dor ciática, e acredita-se que meu pai sofreu com dor ciática, né. Então eu tentei colocar aí um colágeno, só que, gente, R$10 é um tamanho de nada. Você compra um pacotinho por R$10. É muito caro se você comprar em pó. Em farinha, né? De colágeno é muito caro. Seria bem caro mesmo quando a gente foi no empório fazer a medição, né? Porque lá vem a grosso, né? E ficaria bem caro, mas é o jeito, né? A gente tem que incluir o colágeno para poder atender a isso. E realmente eu tava querendo introduzir pro meu pai, né? Introduzir colágeno no iogurte, né? Dele tá tomando. Porque o colágeno fortalece as articulações. É muito bom pra isso. Bem, gente, continuando aqui. Continuando aqui. O meu projeto, além dos 20 dias fazendo o exercício, eu vou querer também estender para 8 semanas. Então eu vou aproveitar que eu tô fazendo esses 20 dias, né, que foi o primeiro objetivo, e agora eu vou estender para 8 semanas, que foi o que a Raquel Quartiero indicou para quando a gente vê resultados, quando a gente faz exercícios físicos. Outro fato marcante da minha semana, gente, é que eu comecei a organizar a rotina do meu pai, né, quando a gente vai para fisioterapia. Isso eu acho que me garantiu eu poder organizar melhor meus horários, né, para não ficar uma loucura, porque meu pai já tá indo para 3 fisioterapeutas diferentes para ter clínicas e escolas, entendeu? Então tava muito puxado para mim eu poder dar conta disso, né? Mas agora tá indo tudo bem, eu organizei os horários. Descarreguei novamente a câmera, né, pessoal? Tive que descarregar e deixar um tempinho ela carregando, né? Descarregar, quando eu digo esvaziar, né? Um cartão de memória. E aproveitar para ficar recarregando ainda, para poder encher um pouquinho a bateria. Gente, eu queria falar sobre uma coisa que eu acabei de ler, tá? Eu acabei de procurar agora, que é sobre a agulha de acupuntura, né? Quando a pessoa faz acupuntura, né,
fica com as agulhas. Eu acabei de ler que a agulha não pode ficar com o paciente. Mas muitas vezes acontece o quê? Um médico disse para meu pai, por exemplo, o meu pai que faz na acupuntura, aí ele tem que ficar até 7 horas com as agulhas, mais 4 ou 3 horas, e depois tirar. Aí o que acontece? A gente armazena. Na verdade, eu fiquei responsável de armazenar nos pacotinhos de balinha, assim, que eu costumo comer, aí eu aproveito para ir guardando. Eu fui ler um pouquinho sobre as agulhas de acupuntura, né? Que podem transmitir infecções, né? E não podem ser reutilizadas. A agulha de acupuntura não pode ser reutilizada, tem que ser sempre descartável, né? Aquele produto ali é descartável, não pode ser reutilizado novamente. Aí o que acontece? Pode transmitir infecções, vírus de hepatite, não sei se é hepatite B, né? Pode transmitir hepatite B, meningite, essas coisas aí. A agulha, né? Pode contaminada, ou seja, podem acabar transmitindo essas doenças aí, certo? Então é importante que não seja reutilizado, tá? Seja descartado. Só que acontece, gente, eu até queria tirar essa dúvida, porque eu vou sempre coletando um monte de agulha para levar tudo de uma vez. Mas eu acho que não pode ser mais dessa maneira, tem que levar imediatamente para ser descartado, ou seja, a gente, assim que meu pai conclui, né, quando chega em casa a gente passa um tempo, ele passa um tempo com as agulhas e depois a gente retira e guarda nesse local. Mas acho que é bem melhor a gente não tipo, todo dia que ele vai pra acupuntura, a gente não ficar apenas pegando as agulhas e botando no mesmo canto, sabe? Onde tem outras agulhas. Eu acho que é importante a gente levar rapidamente, imediatamente, para um médico de volta que faz acupuntura para ele poder descartar de forma higiênica, né? Enfim. É isso. Porque meu pai faz tratamento para dor, aí ele recorre à acupuntura. Eu tava até com essa dúvida aí sobre as agulhas, tá? Que é importante que a gente colete e que ela não seja descartada no lixo comum, tá? É importante que leve de volta para o médico, que ele vai dar um destino apropriado, tá? Para as agulhas. Gente, continuando, eu queria falar sobre uma novidade também, gente, que eu criei o Instagram aqui do canal, né? E por lá eu também vou fazer anúncios e outras coisas por lá, né? Alguns videozinhos que eu posto de algumas coisas que acontecem. Então eu resolvi criar também um Instagram, tá? Pro canal e também uma conta pessoal que eu posto minhas fotos, enfim, outras coisas. Inclusive, né, por lá que eu também vou postar as mudanças, se é que eu vou ver mudança, né, com os exercícios físicos que eu estou fazendo. Então, de vez em quando eu vou estar lá postando se eu vou, né, ter resultados com os exercícios do desafio de 8 semanas, um exercício físico para eliminar gordura abdominal, né, porque realmente eu tenho a intenção não só de fazer exercício para eliminar gordura abdominal, mas também porque eu preciso ter força, né? Quando eu vou com meu pai e tudo mais, então eu acabei fazendo a junção de duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu só vou fazendo esse exercício mesmo, gente, tá? Porque eu acho que existe exercício para aumento da massa muscular e outros exercícios também, mas minha intenção ainda é essa, né? Eliminar gordura abdominal, enfim. E eu tô bem melhor. Assim, quando eu chego em casa, eu podia estar cansada, né? Muitas vezes, quando eu era antes, eu chegava muito cansada, eu não tenho disposição mais pra nada. Mas agora, fazendo exercícios, é comum eu não estar mais com aquele mesmo cansaço. Porque muitas vezes, gente, nosso cansaço mental, ele acaba indo pro nosso corpo, aquele cansaço que a gente tem na mente, eu não vou poder fazer isso. Então, o nosso corpo, ele atende isso. Então, muitas vezes, o nosso cansaço é mais mental do que físico. E eu confesso que eu fazendo esses exercícios, eu começando do início, eu acabei parando uma ou duas vezes, mas eu acho que fazendo exercício físico você
mesmo que você chegue em casa cansado, né? Cansado, eu digo, intelectualmente, às vezes a gente não tá nem fazendo nada, né? Quando a gente chega em casa e chega aquele cansaço, né? Aí, não vou poder fazer, não vou poder fazer exercício físico. Mas acredite, muitas vezes esse cansaço que às vezes aparece, você pode refletir um pouquinho mais aí, que muitas vezes não é do nosso corpo, não é porque qualquer esforcinho, gente, que eu fazia antes era muito grande, sabe? Quando eu levava meu pai, eu descia da cadeira, né? Colocava ele na cadeira, era um esforcinho que pra mim eu já ficava ofegante. Imagine, né? Todo dia fazendo essa mesma repetição, todo dia. E agora não, fazendo os exercícios físicos, quando mesmo eu chegando em casa, tarde, eu já não vou fazer exercício físico. Eu vou começar a fazer, vou botar lá o vídeo de quarteado, vou começar a fazer exercício físico e você vai ver que você não vai ficar com o mesmo cansaço que antes, tá? Então muitas vezes pode acontecer isso, né? É bom até você refletir um pouquinho mais aqui porque você está se sentindo cansado, tá? Às vezes pode ser que você às vezes pense, eu não tenho capacidade, tá? E o corpo ele vai acabar atendendo a isso, tá? Porque o cérebro é que comanda tudo na nossa vida. Então muitas vezes isso pode ser mental, né? É bom você refletir um pouquinho aí quando eu começar a fazer exercício físico, porque eu não tenho mais aquele cansaço de antes não. Eu posso chegar em casa tarde, não, eu vou fazer exercício físico. Eu não fico mais com aquele cansaço que antes não, que é tipo uma fadiga, né? Eu não fico mais não. Gente, outra coisa, né? Eu já postei logo no início do vídeo, foi sobre o rato, gente. Sim. Essa história do rato, eu até vou postar daqui a pouquinho. O que aconteceu? Eu tava no banheiro e eu fui lavar minha mão lá. Aí do nada eu ouvi um barulhinho da porta, tá? Da parte de cima. Aí quando eu fui ver, eu tava a luz apagada, né? Eu tava no banheiro. Aí a luz apagada, eu só fui lá no banheiro lavar a mão, só isso. Aí eu ouvi um barulhinho lá em cima, eu resolvi ligar a luz pra saber o que era. Aí era um negocinho saindo de um buraquinho. Aí o que aconteceu, né, gente? Aí eu percebi que era um rato, né? Aí só sei que ele ficou lá escondido, né? Aí que danado era isso, né? Eu pensei. Aí eu peguei o celular pra colocar lá em cima pra verificar o que era, né? E era um rato lá em cima até inclusive é o mesmo tipo da minha janela aqui do meu quarto e da porta, sabe? Que tem aquela parte que tem a ventilação, né? Que faz a ventilação. Pronto, aí foi lá que eu encontrei o rato. Aí a gente ficou se perguntando, mas como é que esse rato foi parar ali, né? Porque rato escala, né? Ele pode acabar escalando em alguns cantos. Mas o que danado ele tá fazendo ali, né, gente? Até meu pai ficou achando estranho, né? Porque ele não anda, aí eu tenho que mostrar pra ele algumas coisas, né? Ele não consegue andar, ele só consegue com a ajuda da gente. Aí eu fui e mostrei pro meu pai a filmagem que eu fiz do rato, né? Até eu fui pro meu cachorro lá ver. E realmente, gente, às vezes esses ratos eles aparecem assim. Inclusive o fogão. Ontem o meu cachorro ele tava fuçando o fogão. Porque os ratos gostam de ficar ali, né? Porque tem um algodão, né? Se você tem um fogão, se você vê o forno, né? O forno ele tem um espaço lá que é uma espuma. Se você já percebeu isso, lá tem uma espuma. Aí parece que lá atrai aqueles ratos, sabe? Gente, eu vou parar um pouquinho aqui e volto. Gente, continuando o vídeo. Sim, gente, eu fui ao banheiro, então. Enfim, né? Porque eu fiz exercício, claro, né? A gente libera lá o bar, como fala tal qual dublagens, né? Enfim, teve um vídeo que falou, né? Contando história, né? Enfim. Gente, continuando, né? Eu acabei de falar sobre o rato, né? E pronto. Aí o rato, ele costuma gostar de ficar naquele lugar, né? Ali no fogão, onde tem uma espuma.
uma espuma de... tipo uma espuma de colchão, né? E você sabe que, gente, às vezes a gente liga o fogão, a gente vai fazer um bolo, sai aquele odor, sabe, de urina de rato, e às vezes sai o rato do lado de dentro, né, com a quentura do fogão, então é uma dificuldade. E minha mãe já tá pensando em comprar outro fogão por causa disso. Inclusive esse mesmo fogão já tá com a perna, uma perna lá quase caindo, sabe? Já faz muito tempo que a gente tem esse fogão, mas justamente por causa disso a gente não pode fazer um bolo, a gente não pode fazer nada no forno que fica aquela catinha, praticamente, de urina de rato e fica complicado mesmo. Gente, continuando, gente, eu queria falar agora sobre um novo meio de entrar na Inter, tá? No Banco Inter, que é o iSafe, né? Que é um aplicativo agora, o Inter também acabou aderindo a isso, XP também, né? Com XP Token, XP Token, eu acho que é isso, né? Eu acho que é. E também o BTG com Soft Token, parece também. Aí o Inter, agora, quando você adentra na conta, se você tem a conta digital do Inter, se você já abriu, se você não abriu, gente, porque você está perdendo seu tempo, né? Então, a conta corrente totalmente gratuita, sem você ter que pagar mensalidade, anuidade, né? O que você está esperando, né? Enfim, aí, o que acontece? Quando você entra, quando você bota lá o número da sua conta, aparece uma janelinha pedindo para você instalar o aplicativo do iSafe. Não, do Inter, para você entrar no aplicativo do Inter, porque você, claro, né, você tem que ter instalado o aplicativo do Inter. Aí pede para você entrar no aplicativo do Inter para você poder autorizar o seu iSafe, né, porque é um tipo de token que quando você entra, tá, você não vai mais receber por SMS, como era antes. Você vai receber agora uma numeração. Quando você entra no seu aplicativo, você entra normalmente, tem lá uma parte que tem uns tracinhos lá no topo, que você aperta e você vai ver lá um índice lá que tem o iSafe, para você poder entrar na sua conta. O que aconteceu, gente? Eu vou contar toda a historinha do que aconteceu. Eu tentei fazer isso, autorizar para receber uma autenticação. Quando você entra lá, quando você vai tentar autorizar o iSafe, assim, eu acho que quando você entra já pede para você já instalar o iSafe, né? Autorizar que seu aplicativo vai ter o iSafe ali. O que aconteceu? Você recebeu um SMS no seu celular com autenticação, o código de autenticação para autorizar aquele aplicativo de você receber o iSafe. O que aconteceu? Beleza, eu recebi o SMS, mas para receber o e-mail levou um tempão. Por quê, gente? Eu não uso o e-mail comum como Gmail e Yahoo, tá? Eu já ouvi falar que o Yahoo teve envolvido aí, houve uma notícia ali do Yahoo, né, que houve vazamento de dados dos usuários, né, que muitas contas foram hackeadas, e aí eu fiquei preocupada, né, como é que pode, né? Enfim, e eu uso o Yahoo, não vou deixar de usar o Yahoo, mas só que nessas situações, né, quando envolve dados sensíveis, eu saí procurando aí algum tipo de correio eletrônico que fosse seguro. Inclusive até Gmail, gente, não é tão seguro assim, tá? O que eu uso é o Yahoo, Gmail, enfim. Aí eu procurei e encontrei o ProtonMail, tá? ProtonMail, ele é criptografado, né? Você tem um e-mail aí seguro, que suas mensagens não serão, encontradas, tá? Que ele passa por criptografia. Aí você escolhe planos, né? Porque a maioria desses e-mails, né, seguros, eles tem planos. Você pode ter um plano gratuito, até 500 megabytes, não sei, de espaço para você receber e-mails. E tem outros pagos, tá? Só que o diferencial do ProtonMail é justamente a segurança, de você não ter esses problemas, né? Eu já ouvi falar sobre o Yahoo, né? Eu digo, nossa, que coisa perigosa, né? Que envolve suas mensagens
particulares, né? Então foi a partir daí que eu resolvi, então, abrir minha conta na ProtonMail. O que aconteceu, gente? Eu tava tentando receber o meu código de autenticação do Inter por esse e-mail do ProtonMail. Só que acontece que às vezes tem alguns bugs, tá? Esse e-mail, às vezes, você tem que reportar lá se acontecer algum bug. Gente, o tempo tá passando e vou continuar aí na historinha, tá bom? Não vai dar tempo não. Vou ter que descarregar de novo, gente. Porque minha câmera tá com a bateria quase esvaziando. Então ela não vai conseguir ter muito espaço só por isso mesmo. Então, continuo daqui a pouquinho, tá? Inclusive, gente, voltei aqui. Eu, de tanto descarregar, recarregar, eu acho que vou deixar pra domingo também postar esse vídeo. Você tá assistindo agora, né? Enfim, bora lá. Agora continuando, a gente acabei de falar do Inter, né? Acabei não, tá continuando ainda. Pronto, aí eu entrei em contato com a Inter, tá? Que eu tava ainda aguardando o código de autenticação por e-mail, porque você, para fazer o iSafe, você também tem que receber o código de autenticação pelo SMS, ou seja, pelo celular, e também pelo seu e-mail, tá? Aí eu lembrei, né, eu tenho atualizado o meu e-mail do Inter para ProtonMail, tava como Yahoo, aí eu atualizei para um e-mail que eu criei no ProtonMail. Mas eu achei estranho, né, porque eu ainda não estava recebendo pelo ProtonMail. Aí eu entrei em contato pelo atendimento do Inter, porque o que acontece, gente, agora parece que não tem mais o chat. Você antes, né, eu não sei se mudou alguma coisa lá na conta do Inter, só que eu não achei o chat. Que é você deixar mensagem, aí a qualquer momento a pessoa pode entrar em contato. Tem certas coisas que eu não entendo no Inter, sério, gente. Tem certas coisas aí que eu não consigo entender. Por exemplo, você tem dificuldade de mandar mensagem, tá? E você tem que recorrer a telefone. Aí o que acontece? Tem o serviço de atendimento 24 horas. Eu liguei, aí disse lá que o atendimento é só por telefone fixo, não pode por celular. Eu achei estranho, né? Que estranho, né? Aí tem outros telefones que é para capitais, regiões metropolitanas e outras localidades. Aí eu liguei para outras localidades, né? Porque eu não moro na capital, eu resolvi ligar por esse telefone. Aí eu consegui. Aí eu conversei com a moça lá, que eu não estava conseguindo receber o código de autenticação por e-mail, e eu consegui por SMS, mas não estava conseguindo por e-mail. Aí ela pediu algumas informações sobre mim, sobre meu nome, CPF, nome da minha mãe, né? Como você sempre vai informar quando você entra em contato com o serviço, eles pedem essas informações, né? Aí o que acontece? Ela queria saber se aquele e-mail era corporativo, porque eu até procurei saber o que danado é isso, né? O e-mail corporativo. E-mail corporativo é quando você, em vez de usar o domínio comum que a gente usa por e-mail, você coloca um nome fictício ali. Por exemplo, você bota o nome da sua empresa, tá? Ou seja, você paga aquele domínio para ter um e-mail corporativo, né? Eu acho que é muito comum aí algumas empresas, por exemplo, você é funcionário, você cria seu e-mail, coloca seu nome e bota arroba no nome da empresa, né? Muito, muito comum isso aí. Às vezes você é funcionário, você mantém um e-mail corporativo, né? Se bem que eu acho que assim, não, moça, não é pessoal, é um e-mail pessoal. Ela disse, pois eu já tô enviando aqui um bom tempo e nada, assim, eu consegui resolver isso aí. Aí só sei que ficou por isso, ia levar um tempão eu procurar. Porque quando você indica, você tem que passar o número do seu cartão. Quando você entra no seu aplicativo, você tem que informar um númerozinho que fica atrás do seu cartão e a validade do cartão Inter, tá? Aí depois você informa algumas informações suas, você recebe o código de autenticação e o código de autenticação por SMS e por e-mail. Aí o que aconteceu? Ficou por isso, tá? Ficou por isso, a moça disse que... eu não lembro muito bem o que ela falou, só que eu não consegui sanar o problema ali, né?
Aí só sei que, beleza, quando terminou, ela pediu pra eu dar uma nota pra ligação, eu acabei dando 4, né? Porque ela nem merecia nessa nota, mas assim, como é que eu vou dar nota 6? Eu não me senti satisfeita porque eu não resolvi o problema. Não é que o atendimento foi ruim, mas é porque o meu problema não foi resolvido. Não é porque eu tô dizendo que ela não me atendeu bem. Nunca isso seria. Aí só sei que no dia seguinte, no dia desse eu resolvi rever o meu e-mail e chegou a mensagem do Inter. Aí, ou seja, consegui, né? Eu já estava autorizado o aplicativo do iSafe para poder ter acesso à conta. Ai, a mesma coisa foi com o XP Token, né? XP já estava avisando, ó, não vai ser mais por SMS e tudo mais, né? Eu acho que agora você não adianta, gente. Se você tiver conta em banco, se você quiser ter a comodidade, você vai ter que ter um celular, smartphone, né? Pra resolver essas coisas. Aí foi esse meu drama que eu passei, mas agora eu consegui acessar. E quando você quiser acessar o site, você tem que entrar no seu aplicativo do celular, acessar normalmente, colocar o número da conta, senha, e você vai lá em cima. Parece que você tem que receber SMS por celular também. Tá? Quando você entra no seu aplicativo, você entra normalmente com senha, conta e senha, aí vai vir um SMS pelo seu celular. Aí você recebe e coloca lá um código. Aí você vai no aplicativo, vai lá em cima, lá no topo, onde tem uns risquinhos. Você vai lá, aperta, vai estar lá o nome iSafe, você entra e você informa assim, quando você entrar no site. Isso é quando você entra no PC, tá? Quando você entra no computador. Você entra normalmente no seu computador, aí vai pedir lá o código, não mais por SMS, mas sim pelo iSafe, tá bom? Mas assim, gente, eu queria falar outras novidades. Gente, eu acabei de fazer uma compra no Alibaba. Queria até falar essa novidade aí, porque já faz um tempão que eu já tenho comprado um produto que é muito lindo, gente, é um sonho. Vocês só vão saber quando chegar, tá? Que seria isso. E aí não deu pra chegar, porque inclusive eu tava tão ansiosa pra guardar, né? Que eu nem ficava olhando rastreando o produto. Aí um dia surgiu a curiosidade, vou ver como é que tá o rastreamento. Aí quando eu entrei lá na conta, né, aguardando, né, o rastreamento, tava lá que foi cancelado o pedido. E que deu nada é isso, o produto não vai me chegar. Eu pensava que eu pesquisei um pouquinho mais, eu pensei, não é possível, né, que eu não encontro mais esse produto, que o produto não tá mais à venda. Como assim? Como é que pode uma coisa dessa? Porque o preço é de dólar, você faz a conversão, né, de moeda, né, e tudo. Aí o que vai acontecer? Cancelou, entrei em contato com a vendedora lá. Aí o produto não pode ser entregue porque tinha cola líquido, né? E aí foi barrado o produto. Ela até disse, ela foi bem bacana. Só que agora as perguntas que eu faço pra ela não responde, não sei por quê. Ela disse que aí eu fiz novamente a recompra, né? Eu tentei fazer novamente a recompra e eu acho que vai dar certo agora, gente. Eu espero que dê certo e quando chegar eu mostro aqui o que se trata. Mas explicando anteriormente, né, gente, a compra que eu fiz anteriormente não deu certo. O que aconteceu? Eu entrei em disputa. Tá? Eu entrei em disputa para que cancelei o pedido, mas eu entrei em disputa primeiro, ó, que não andava, não recebi produto. Aí, que bom que eu consegui aí o dinheiro de volta. Ou seja, foi transferido para minha conta Inter, né? Retornou para minha conta e beleza, sabe? Você no valor que eu paguei, tá? Aí aconteceu isso, fiquei triste, né? Não queria que isso acontecesse, mas aí eu refiz a recompra. Aí o que acontece, gente? O código daquele pedido não muda. Mesmo que você tenha cancelado a compra anterior, pelo menos a experiência que eu tô contando, o código continua o mesmo. Se você fez aquele pedido, ele vai ser reincorporado a outra compra, mas não vai mudar
o código do pedido. Aí foi isso que eu fiz, eu ainda tô aguardando ansiosa, né? Porque é um sonho, gente. Faz muito tempo que eu venho pensando nesse produto e olha que não tem dado, gente. Tem certas coisas que parece que mesmo você passa de fase da vida, tem certas coisas que ainda permanecem com você, né? Por exemplo, um dos meus maiores sonhos ainda é experimentar o sorvete Tofute, sorvete de soja, né? Já tava muito tempo eu vinha naquela vibe de tentar querer ser vegana e tudo mais e comprar um sorvete que fosse isento de leite de vaca. Porque eu sou apaixonada por sorvete, gente. Não tem coisa melhor, né? Que um sorvete, assim. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Mas eu queria... eu tava até fazendo esse sacrifício de não tomar mais sorvete comum, né? O meu sonho era realmente poder comprar um sorvete que fosse isento de leite de vaca, né? Realmente eu vejo que ainda é um desafio, né? Assim, eu tô tentando pelo Sensclub, né? Eu ainda vou vir com esse projeto também, gente. Não é possível que eu tenha que reclamar com a Sensclub por isso, porque já faz tempo que eu tô tentando, né? Porque na Sensclub você tem acesso a produtos importados e eu ainda me associei na esperança que, né, o meu pedido fosse realizado, mas eu vou ter que reclamar lá. A não ser que eu vou ter que entrar no consumidor.gov.br pra uma coisa dessa, não é possível. Enfim. Ai, eu tô falando demais. Aí, continuando, gente, outra novidade do Alibaba, tá? Inclusive, eu instalei o aplicativo, é que tem certas coisas que você tem no site. E tem algumas novidades quando você entra no AliExpress, porque tem uma diferença entre a Alibaba e a AliExpress, tá? A AliExpress é para varejo, é muito mais voltado para o consumidor final. Enquanto o Alibaba é com fornecedores, você entra em contato com o fornecedor, né? Até, muitas vezes tem pessoas que ensinam cursos aí de como você importar produtos da China, né? Você tem que entrar em contato diretamente com o fornecedor pelo Alibaba, e o AliExpress é para você que é consumidor mesmo. Você quer comprar a partir dali, você não tem essa preocupação, você não é muito voltado para quem quer revender, tá? O Alibaba é mais voltado para isso aí. O que acontece, né, gente? Tirando o Alibaba, né, porque tem... acabei de falar que tem pessoas ensinando como importar da China, né, que é o dropshipping. Eu acho que se chama isso, né? Eles ensinam como você entrar em contato com os fornecedores e poder vender, fazer um site online, né? Fazer uma sua própria loja online e poder revender. Eu não sou envolvida com essas coisas não, mas eu vi que tem uma maneira de você ganhar também com comissões, tá bom? No AliExpress. E você tem outras coisas que você faz também no AliExpress, se bem que isso ainda nem tá acontecendo, né, gente? O que acontece? No AliExpress, você que tá querendo comprar produto da China, né? O AliExpress é uma boa opção para coisas assim que você compra, enfim. E lá tem algumas novidades, tá bom? Tipo, você compra, você faz suas compras, enfim, como a junção do Melios também, se você compra no AliExpress, você pode receber uma comissão do Melios, tá? Inclusive vai estar aqui no link da descrição, né, gente, para você poder aproveitar aí todas as compras que você fizer no AliExpress, Avon, enfim, você ganha uma comissão de volta, tá? Você compra e algum produto lá e recebe uma comissão. Acho isso bem bacana. Já no AliExpress, quando você entra no aplicativo, tem algumas diferenças entre você entrar no site do AliExpress e também você também fazer parte, instalar o aplicativo do AliExpress no seu celular. Só um momento. O que acontece, gente? Uma novidade do AliExpress quando você entra no site é que você pode fazer traduções, tá? Coisa que eu não encontrei no aplicativo. Como é que isso funciona? Você faz traduções quando um produto, muitas vezes você vê um produto, você vê aquelas frases meio loucas, né, de português errado, né, tá toda a ortografia errada, tá tudo misturado ali. Então você pode ser voluntário, tá? Você não vai estar recebendo dinheiro por isso, mas você vai receber uma pontuação, tá? Conforme você vai fazendo as traduções. Você
faz as traduções desses produtos, tá bom? E você vai recebendo pontuação, ou seja, você traduz e corrige também. Se, por exemplo, se você está corrigindo a ortografia de outras pessoas que também traduziram, você já ganha pontos. Ou não, tá? Isso pode acontecer. Tipo, você fez a tradução, aí uma outra pessoa vai ver a sua ortografia para aquele produto, aquele determinado produto, e vai corrigir se tá certo ou errado, tá bom? E eu achei isso de boa, né? Eu acho que eu achei da hora essa ideia, né, que eles tiveram para poder traduzir os produtos, né? Para poder ser... Não é bem traduzir, mas corrigir os detalhes ali sobre um determinado produto, tá? Para não ficar aquele português meio bugado, né? Que você encontra muitas vezes nos produtos, está tudo muito errado ali. E poder deixar o mais compactado possível, né? A informação. Não ficar aquele textão, né? Enfim. Aí você recebe uma pontuação por isso, você passa de níveis. Eu tô no nível prata, você pode ter o nível prata, bronze, ouro, diamante, enfim, você tem várias outras pontuações, e essas pontuações, conforme você vai mudando de nível, você tem acesso a descontos em produtos, você vai ter acesso a outras oportunidades, enfim, sabe? Quando você vai passando de níveis, conforme você vai fazendo as pontuações. Aí isso você só encontra no AliExpress quando você acessa o computador, se você quiser traduzir os produtos. Já no aplicativo você tem outras novidades. Por exemplo, uma das mais interessantes é que você pode receber comissões compartilhando o link dos produtos, tá bom? Como é que isso acontece, gente? Você compartilha, você pega lá você acessa lá e você vai ver quanto vai receber de comissão quando quando você compartilha aquele link. Mas o que acontece é que aquele link pode expirar depois de 15 dias. Tem outros assuntos, você tem que estar compartilhando esses dias novamente, porque aquele link explicando sobre AliExpress, né, algumas novidades que tem por lá, né, que além de você compartilhar links, né, você favoritou um produto. Aí, alguns produtos você lá na sua conta, você tem lá, compartilha e ganha, tá? É perto, lá no finalzinho. Aí você vai lá, aperta, e você pode escolher os produtos que estão em alta, que eles escolhem lá, e nos seus favoritos também. Aí você vai ver que lá, alguns produtos vão estar lá, comissão tanto, sabe, para aqueles produtos. Outra novidade também da AliExpress que eu encontrei, gente, é que você pode fazer algumas tarefinhas diárias que eles dispõem lá, que você ganha moedas virtuais, tá? Como é que funcionaria essas moedas? Eles pedem lá pra você postar uma foto sua, aí você ganha uma moeda, uma coisa que não funcionou, não sei porquê, é você seguir outras pessoas, como você, porque você pode ter um bloguinho pessoal lá também, sabe? Sabe? Porque tem um feed de notícias. Feed de notícias seria mais ou menos um espaço lá que as pessoas postam produtos que elas gostaram de fazer, né? Inclusive eu quero que vocês sigam a minha conta também, que eu postei os top 5 pra cozinha, top 5 pra banheiro, eu criei lá. Aí você segue outras pessoas e ganharia moedas virtuais, tá? Isso seria uma forma simbólica de você ganhar moedas virtuais. Não quer dizer que seja dinheiro, tá? Mas fazendo essas tarefinhas diárias, você vai estar ganhando essas moedinhas que você pode acumular para participar de algum joguinho, porque eles também dispõem lá. Eu acho que esse joguinho, gente, não vale a pena, tá? Porque pede lá pra você cuidar de uma árvore, não sei pra quê, que ele vai resolver alguma coisa, pode dar lucro, não sei. Você tem pra você atirar em bolas. Aquele joguinho eu acho muito interessante, só que você vai pagar um pouquinho caro, porque você pode ganhar cupons, você pode ganhar mais moedas, entendeu? Esse joguinho de atirar. O vira-vira, que é o de cartão, você vira o cartão, não sei o que vai dar, não sei. E o outro joguinho, não lembro. Não lembro muito bem, não. Não lembro, não. Aí você também
pode trocar moedas virtuais por cupons de descontos nos produtos. E também, gente, você pode acumular moedas e vai ter produtos lá que você, somando essas moedas virtuais que você vai acumulando, quando você só de você entrar no AliExpress, você já tá ganhando suas moedas, você aperta lá. Tipo, dia seguinte você ganha tanto de moeda, na próxima vez você ganha tanto de moeda, né? É uma forma de você mesmo se manter preso ali, né? O negócio do AliExpress aqui prende mesmo as pessoas na atenção. Aí você pode acumular moedas e com moedas e mais alguns reais, né? Você pode comprar produtos por lá, tá? Eu acho que é bem genial isso aí. Outra coisa, gente, outra novidade que eu encontrei na AliExpress é que você pode tem um espaço lá em que você pode dar a sua opinião sobre algum produto. Ou seja, você vai estar ganhando produtos. Deve ser mais ou menos assim. Só que você estará sendo um sorteio, tá? Sendo um sorteio. Eu confesso que eu tô participando de 2, assim, mas até agora nada. Aí você participaria mais ou menos de um sorteio, né? As pessoas, tem 6 itens gratuitos pra distribuir, tá? Você estaria participando aí, você estaria sendo meio que sorteado com outras pessoas pra poder ter para poder ganhar, tá? Aquele produto e você dá sua opinião sobre aquele produto. Eu já tô participando de 2, só que eu não sei de nada, mas você tem que ler lá as regras, né? Enfim. Só que eu não tô vendo muito o resultado nisso aí, não. Mas pelo menos o compartilhe e ganhe eu acho bem interessante, e o das moedas também. Se você quiser participar dos joguinhos, pelo menos o de atirar eu acho bom, tá? O que você atira, tá? Só que é mais caro, tá? Quando você participa do joguinho, você tem que gastar moeda para poder participar do joguinho, tá? Mas não é sua moeda de verdade não, gente. É as moedas que você vai acumulando. Só que você entrar no AliExpress, você apertou lá, você recebe lá no topo, tá? Dia seguinte, próximo dia, você recebe tantas moedas, né? Na próxima vez que você entrar, tá? Eu acho interessante, gente. Essas coisinhas que eles inventam lá no AliExpress. Eu ainda não sabia muito a diferença entre Alibaba e AliExpress, que são coisas diferentes, tá? São coisas bem diferentes. Beleza, eu acabei de falar do AliExpress, né? Eu acabei de falar. E, gente, eu também criei uma planilha, tá? Eu até fiz um vídeo mostrando como é que eu organizo as compras que eu faço parcelado. Acho que eu vou postar algum dia aí. Eu vou mostrar até um trechinho do vídeo pra vocês verem. Mas eu vou postar esse vídeo no próximo período. Como é que eu organizo as próximas compras que eu faço parcelado. Eu acho que é muito bom fazer isso, né? A gente já poder controlar os gastos, né? Pra evitar gastos desnecessários, né? Então eu vou mostrar aí como é que eu organizo, tá? Uma planilha aí que eu organizo por compras parceladas, porque minha mãe fez uma compra no meu celular pelo cartão e eu quero estar pagando parcelado, sabe? Eu resolvi organizar aí pra poder quitar lá no celular. Enfim, gente, eu tenho outro assunto que eu queria falar também, que é alguns joguinhos pra você aprender a investir, tá? Um interessante joguinho que eu acabei de instalar no celular foi o do Trading Game, tá? Que você aprende sobre trading, Forex. Se você nunca ouviu falar sobre isso, é uma boa opção você começar a aprender lá. Que você ganha um valor quando você estuda, tá? Que é ensinando como participar, sabe, do Forex, alguma coisa assim. Eu ainda tô jogando, eu ainda não tenho tempo pra estar estudando, sabe? Porque é mais ou menos aprender a estudar investimentos, né? Em ações, essas coisas aí, tá? Acharia bem interessante que você também fizesse o mesmo. Só que o português lá é de Portugal. Eu até tentei traduzir, na verdade, para português brasileiro, mas aparece tanto ambos os dois, tanto Portugal quanto Brasil. Mas não é a mesma coisa, né, gente? Não é a mesma coisa.
Gente, agora eu vou dar como terminado aqui os fatos marcantes e eu agora vou falar sobre alguns outros temas que eu quero fazer daqui por diante, tá? Alguns outros temas de vídeo que eu tive umas ideias ultimamente, tá bom? Então vamos lá, gente. Um tema que eu realmente eu andei pensando um pouquinho mais é sobre alguém tá assistindo meus vídeos, empíricos, né? Eu falo, aí, tipo, eu até tenho esse tema aqui na manga, que é sobre como começar na empíricos, né? Tipo, eu tô interessado em fazer empíricos. Como é, qual dica eu daria, né? Qual conselho eu daria? Se vocês quiserem esse tema de vídeo, eu vou fazer, tá? Eu ainda tô pensando em reunir aí conselho, como é que eu aconselharia alguém que está interessado em fazer empíricos. Então esse vai ser um dos temas pro futuro, tá? Que eu vou organizar, né? Tipo, a pessoa querer, né? Ela quer minha dica. Como é que eu começo no empírico, né? Então eu vou querer fazer um vídeo com esse tema sobre como começar no empíricos, né? Muitas vezes a gente ouve tanta coisa, né? Sobre empíricos aqui, assim, mas aqui você vai estar ouvindo a opinião de alguém que faz empíricos, né? Porque muitas vezes muitos assuntos que a gente vê na internet, as pessoas muitas vezes elas pesquisam na internet algo que ouviram falar de algumas notícias por aí, que é golpe, fraude e tudo mais. Mas aqui eu vou estar dando a minha opinião como eu fiz, tá? É claro que empíricos não é lá um mar de flores, né, pra mim, não é porque tem certas coisas que eu ainda não culpo no empíricos, tipo forma de pagamento, né, um tempo atrás eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que aparece lá meio de pagamento por cartão ou boleto, mas só que funciona por cartão, né, ou até entrei em contato por lá, por que não tem meio de pagamento por boleto, né? Eu não lembro a mensagem, mas eles disseram, se você quiser por boleto, entre em contato antes. Ou seja, você tem que entrar em contato com eles para que eles possam emitir o boleto para você, se você quiser fazer o pagamento por meio do boleto. Então, você tem que, com antecedência, pedir para que eles possam emitir por meio do boleto. Então eu vou falar, né, gente, eu tô com esse tema na manga aí, pra reunir, tipo, sobre alguém, tipo, pede dicas pra mim. Se ela pedisse uma dica, eu quero fazer empíricos, como é que eu começo a fazer empíricos? Então eu vou querer fazer um vídeo, organizar tudo bem direitinho pra quem tiver interessado pra fazer empíricos. Inclusive, gente, se você tiver interessado, você pode receber um convite, tá? Como, Joyce? Como é que eu posso receber um convite pro empíricos? Você me manda um e-mail, tá? Você me manda um e-mail que, inclusive, eu vou deixar aqui, tá? Tipo, você pode até receber um convite. Eu não sei se eu vou postar meu e-mail aqui embaixo, mas provavelmente quando eu fizer esse vídeo eu vou estar lá, tá? O e-mail, se caso você quiser o convite, receber o convite, que você vai estar me ajudando, tá bom? Você vai estar me ajudando bastante, se caso você quiser o convite pra poder, se você tiver interesse, né? Em poder participar, tá? Do Empíricos. Outro tema, gente, que há um bom tempo eu tô fazendo, até eu vou postar nesse dia, que é sobre problemões, né? Algumas reflexões que eu andei fazendo. Inclusive eu já coletei algumas, eu já comecei a detalhar algumas coisas aqui que vai ser um próximo vídeo, um tema que eu ainda não criei um título, mas é sobre as reflexões que eu fiz, caso você queira eliminar de vez todos os problemas da sua vida. Eu não sei de fato, porque, sério, gente, eu tô querendo resolver essas coisas que acontecem com dívidas, porque, tipo, as dívidas do meu pai, a gente não pode ter uma vida muito confortável, tá? Eu vou até começar a falar algumas coisas, tá? Algumas situações, porque, enfim, eu vou deixar pro próximo vídeo, porque isso até envolve a situação frágil que meu pai passa, sabe? Que inclusive é um dos temas que eu quero até fazer, que é envelhecimento, né? Que qualidade de vida é bom, né?
Mas conforme a gente vai passando de fase, né? Inclusive eu quero até fazer um vídeo falando sobre isso, né, gente? Porque custa muito caro você, quando a gente, a pessoa entra na velhice, quando ela quer buscar um meio mais confortável de levar a vida, né? De qualidade de vida. Por exemplo, eu tava vendo o vídeo de Carol Capel, que ela disse que tratou a fibromialgia com microfisioterapia. Eu fui ver o preço de uma sessão é R$200. Então, assim, não é democrático, sabe? Tem certos tipos de tratamento que custam muito caro. Inclusive, até, por exemplo, tem uma academia que é voltada mais para isso, para reabilitação, sabe? Aqui, que é uma referência aqui na região, na capital, daqui do meu estado, que é excelente, só que é muito caro, sabe? A gente não tá podendo bancar isso ainda pro meu pai, sabe? Então a gente tem que começar a organizar as finanças, então eu vou até querer bater um pouco nessa tecla aí, tá? Vocês vão ter que entender um pouquinho a situação, gente, porque essa é a realidade. Tipo, conforme você tem alguém que já tá passando por essa idade, enfim, é muito caro as coisas. Tratamento, sessão de fisioterapia e tudo mais, tá? O que a gente tá podendo recorrer na situação que a gente tá, que a gente não tá muito bem financeiramente, quando a gente não tá passando dificuldade, é que a gente ainda não dá pra ter um padrão ainda adequado que meu pai realmente necessita, né? Certo? Seja a medicina chinesa, porque ele faz parte da medicina chinesa, né? A acupuntura. Mas não ainda, né? Ainda não é o ideal, sabe? Tem essa aí de microfisioterapia que Carol Capel disse que fez e tá dando muitos bons resultados, né? E eu até queria buscar isso pro meu pai, só que tem coisas que custam muito caro, gente. E é muito triste, né? Porque o que a gente tá podendo recorrer ainda é recorrer a faculdades, tá? Para meu pai fazer fisioterapia em faculdades, né? De fisioterapia, né? Onde estagiários fazem tratamento e tudo. Enfim, eu até vou querer vir com esse tema também. Outro tema, gente, que eu achei bem interessante, que eu quero falar aqui, é como as pessoas fazem investimentos numa época que não havia internet, né? Imagina aí como seria, né? Inclusive eu vou querer vir com esse tema, gente, porque me chamou muita atenção. Imagina aí uma época onde não havia internet, né? Muita gente diz que, nossa, é difícil, né? É muito arriscado investimento. Mas imagina aí numa época que não havia internet, que não... Ai, chega até me incomodar um pouco aqui. Imagina aí, né? Como é que as pessoas naquela época faziam investimentos, né? Então esses são os temas para o futuro, tá? Que eu ainda vou reunir, vou ainda coletar informações, enfim. É isso, vou ficando por aqui. Até mais.